Pronto, boa noite. Entramos. Oi, Luiz. Pronto, boa noite. Olá, boa noite. Estamos ao vivo já. Vamos começar então, Luiz, tudo bem? A gente está na nossa terceira live. Tudo bem. A gente hoje vai falar sobre a importância das administradoras, né, nesse momento difícil que todos estão passando. Para a gente começar nosso papo, você podia passar um pouco dos dados de que mostram os desafios do mercado nesse momento? Do mercado de administração de condomínio? Não, legal, acho que isso é importante, né? Porque a gente está num momento de muita ebulição, muita dúvida, muita expectativa do que a gente vai enfrentar com essa... O que a pandemia vai virar crise econômica, né? Vamos passar os dados iniciais que a gente já tem. Primeiro, eu vou adiantar aqui alguns dados de forma bem superficial e a gente vai ter para frente até outras lives com especialistas que eles vão aprofundar muito mais no tema. O Márcio vai aprofundar muito mais nos problemas, nas questões de imóveis. O doutor Rafael muito mais profundo nas questões de inadimplência, até os números de inadimplência, o próprio Marlon na redução. Então eu vou ser bem rápido aqui nos dados, né? Então vamos lá, passando primeiro na questão de imóveis, né? Eu acho que isso foi a nossa área que primeiro a crise chegou, ou seja, assim que a gente teve o fechamento do comércio, as medidas de contenção do vírus, já vieram imediatamente solicitações de quero renegociar meu aluguel, quero diminuir meu aluguel, alguma coisa assim, né? Então, o que a gente já teve até agora? Praticamente 90% dos negócios comerciais, ou seja, lojas, escritórios, teve algum tipo de renegociação. Alguns proprietários mais flexíveis, outros menos flexíveis, alguns negócios mais afetados, né? Então, a gente poderia dizer que quase todos os negócios teve alguma negociação, alguns foram postergados, ou seja, esse aluguel vai ser pago agora, é pago mais para frente 2, 3 vezes. Outros teve realmente um desconto nesse mês de 30%, 50%, alguma coisa assim, mas praticamente todo teve um acerto. A gente fala que a gente teve uma inadimplência muito pequena, ou seja, quem renegociou pagou a menos, mas quem não renegociou, poucos deixaram de pagar. Isso é um ponto bem interessante na parte de imóveis, né? Já na parte de condomínio, é um outro ponto interessante. Pensando no efeito calendário, os condomínios vencem entre dia 5 e dia 10, assim eu diria que 90% deles, né? A pandemia, ou seja, o fechamento aconteceu quando? Dia 18, 17. Então, nesse período, a gente já tinha recebido os condomínios de março. Então, eu posso falar que apesar de março eu ter uma segunda quinzena já com o bloqueio, né, o bloqueio do comércio, tudo, a arrecadação de condomínio foi normal. Então, a gente pode comparar muito março com abril. O que aconteceu para abril foi um crescimento realmente muito grande da inadimplência. Então, acho que o primeiro número que a gente chama de inadimplência é o que a gente chama de impontualidade. O que é isso? A gente manda os boletos. O boleto que vence dia 5. Chegou dia 6, ou seja, passou um dia. Quantos estavam abertos? Quantos não foram pagos? A gente chama de impontualidade, atrasar pelo menos um dia, né? Nosso número médio é em torno de 8, 9%. Isso chegou a 16, 17% de março para abril, ou seja, dobrou o número. Então, o número foi muito significativo, a arrecadação de condomínio foi muito impactada nesse mês, né? É isso que a gente pode falar desses números. E a nossa expectativa era para ser pior do que foi em junho, né? Então, a gente acha que maio e junho vai dar uma piorada ainda. Então, a gente está muito preocupado com a arrecadação dos condomínios, né? Dos próximos meses também, né? Qual o papel das administradoras nesse contexto? Então, eu acho que um ponto muito importante, Ana, que a gente viu é o seguinte. Assim que teve o lockout do comércio, de tudo, poucos setores foram classificados como essenciais. As administradoras foram classificadas como essenciais. Ou seja, a gente tem autorização para funcionar, a gente tem autorização para abrir, os nossos funcionários têm aquela autorização para circular pela cidade livremente. Não tem esse problema. Mas isso não foi à toa. O que acontece? A ordem não foi fique em casa, todo mundo em casa. Ficar em casa, as pessoas ficam onde? Nos nossos condomínios. Então fica todo mundo no condomínio. E todo mundo fica no condomínio quando? Nunca. Ou final de semana um sai mais, dia de semana o outro vai para trabalhar. Mas aconteceu um fenômeno agora que a gente nunca teve os condomínios tão cheios, né? E ninguém pode ir para o play, ninguém pode ir para a sauna, ninguém pode passear no parquinho. Então a gente está com aquela, a gente brinca que tá todo mundo ebulindo lá dentro, né?
Então acontece muito, assim, tem muito desafio, vamos falar, né? O síndico tem mais problema, mais reclamação, mais barulho, gente trabalhando em casa, aí aquele outro que aproveita para fazer a obra, e o outro reclama do barulho, aí a criança que chora, aí a mãe que depois de uma semana quer descer com o filho pro parquinho. Então tem muita coisa. Então a gente está trabalhando bastante. Então eu acho que as administradoras têm que fazer esse contexto todo, né? Isso no primeiro momento a gente trabalhou muito forte isso com os nossos moradores, né? E no segundo ponto o que acontece é, a gente sabe que essa inadimplência que vem vai faltar dinheiro para pagar alguma conta. Então a gente tem que estar muito perto com esse apoio financeiro aos condomínios, para quê? Para eles estarem se preparando para quando vier o problema da falta de dinheiro, eles estarem estruturados e não dar nenhum problema, né? Então eu acho que o grande impacto é esse. Então as administradoras deveriam agora não só ajudar o condomínio, mas sim olhar para frente para falar para eles, se prepara agora porque vai acontecer isso, isso e isso. Esteja pronto para a gente não ser pego de surpresa e não sofrer mais, né? Então, acho que isso é um ponto em que a gente aprendeu muito, porque a Stasi, além de administrar os condomínios, a gente é síndico de 50 condomínios. Então, a gente está do outro lado, né? A gente apanha nas duas pontas em alguns condomínios, então a gente sabe o que o morador reclama, qual o problema que dá lá na ponta, né? É verdade. Sabe bastante a experiência, né? Verdade. Exatamente. E a Stasi, ela tá atuando como nesse período? Então vamos lá, eu acho que essa resposta é a mais importante para todo mundo entender a cultura da empresa, o que a gente está tentando ser, né? De uns 5 anos para cá, quando a gente tentou se modernizar, melhorar, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar, a gente não é especialista, ninguém é médico, ninguém entende, e mesmo os especialistas agora começaram a entender um pouquinho, no começo estavam meio perdidos com um problema de saúde, vamos falar assim, né? O que a gente fez? A gente falou, não, a gente tem que ser cauteloso. Então, a gente tomou todos os cuidados com os nossos funcionários antes de decidir qualquer coisa. Primeira coisa foi tomar cuidado com os funcionários. Então, o que a gente fez? Primeira semana, afastamos todo mundo que era grupo de risco. Idoso, alguém que tem alguma doença pré-existente, alguma coisa assim, foi afastado e não está no dia a dia, né? Isso foi a coisa mais importante. Depois a gente avaliou o que de presencial realmente eu preciso ter. O resto todo que não precisava ser presencial, a gente colocou para casa. Então, o pessoal trabalha muito em home office hoje. Eu diria que 70% da Stasi está em home office. A gente tem algumas pessoas que trabalham dentro dos condomínios, esses estão trabalhando muito, né? E pouquinha gente no escritório. Então, pouquinha gente no escritório. Então, esse foi o ponto-chave, né? Que a gente fez para preocupar com as pessoas. E mesmo no escritório, a gente tomou uma ou outra medida ainda, que parece que é detalhe, mas vai diminuindo um pouquinho mais a chance de algum problema. Por exemplo, quase todo mundo está trabalhando no esquema que a gente chama de 12 por 36. O que é isso? Você vem para o escritório e o seu maior risco, o que é? É no transporte de casa, onde você pega o ônibus, o trem, anda com uma certa aglomeração. Se a pessoa puder andar menos, diminui o risco. O que a gente fez? Em vez de você vem até a Stasi, trabalha 8 horas, a gente não. Você vem até a Stasi, você trabalha 12 horas. No dia seguinte você não vem. Então a pessoa corre risco, vamos falar do meio de transporte, né, os essenciais, dia sim, dia não, e quando vem, trabalha mais. Então isso foi um aceito por todo mundo e o que a gente mudou. Então a gente tem muitas pessoas trabalhando em 12 por 36, né? Então acho que isso foi uma mudança muito forte que a gente fez. E fora que todo mundo faz, né? Todo mundo trabalha de máscara hoje, todo mundo passa aquele álcool gel quando chega, álcool gel quando vai almoçar, álcool gel quando volta. Então acho que isso aí é o básico que a gente podia fazer, né? Mas para que contei isso tudo? Para contar agora como que a Stasi está operando na crise, né? Então isso é importante. Como a gente colocou em home office e a gente manteve interno, a gente tomou uma decisão em que a gente não quer parar nenhuma atividade que a gente está fazendo. Então hoje o que a gente fala é que 100% das atividades que a gente fazia para os condomínios antes, a gente continua fazendo. Então a gente continua entregando boleto, papel, e-mail, fazendo segunda via por telefone, por e-mail, todos os tipos. A única coisa que a gente não faz é o síndico, quero ir na Stasi falar pessoalmente com o gerente. Isso não dá. Conversas pessoais não tem, mas o resto todo está acontecendo. Inclusive a gente está pagando as contas, montando as pastas, entregando as pastas, lógico, com todo cuidado. Quando o motoqueiro vai entregar uma pasta, não tem mais aquele papo do porteiro, está proibido. Você deixa o malote lá pendurado na entrada, o porteiro vem e pega, e tomando cuidado sempre para ele higienizar o malote.
mas a gente não parou nenhuma atividade, né? Isso é muito importante a gente falar, né? Então a gente fala que o mais importante é a gente continuar fazendo o que uma administradora tem que fazer, o que a gente sempre fez, né? Tá? E o que a gente fez de diferente? A gente criou um grupo que a gente chama de gestão da crise, que eu mesmo lidero esse grupo e puxo as pessoas para conversar comigo conforme o tema, né? Então, o que a gente já fez? Na primeira semana, a gente estudou tudo que tinha por aí já de saúde disponível e preparou como se fosse um manual para os condomínios operarem as suas, principalmente, áreas comuns na crise, né? Então, é aquele papel para colocar no elevador, ande uma família de cada vez, vamos fechar academia, piscina, sauna, campo de futebol, parquinho, coloque álcool gel na entrada, os cuidados com as entregas. Então a gente fez um manual que está disponível para todo mundo, a gente mandou para o nosso condomínio de forma geral, sobre como você... E depois a gente começou a trabalhar o quê? Muito reagindo ao que o governo publica. O governo fez várias medidas provisórias, principalmente trabalhistas, para ajudar a colocar em férias, mesmo quem não tem direito, ou você afastar pela MP 936 para economizar dinheiro dos condomínios e das empresas de forma geral. Então, o que a gente fez? A gente estudava muito rápido o material, preparava ele, escrevia um manual falando a medida provisória aplicada aos condomínios e mandava os síndicos para eles pegarem alguma coisa assim, bem mastigada, vamos falar assim, e entender e tomar a decisão deles. Então a gente acha que isso aí é o que a nossa gestão de crise fez até agora, né? E a gente está se preparando para fazer realmente agora a gestão de caixa dos condomínios quando começar a faltar dinheiro, né? Acho que é por aí. É verdade. O corte do atendimento presencial, ele também é para a proteção de ambas as partes, né? Tanto do cliente como do funcionário, né? Que você mencionou que você não está atendendo, a gente não está atendendo pessoalmente, mas avisa a proteção de todo mundo, né? Tanto do cliente como do funcionário da empresa. Quais são os exemplos materiais? Pode falar. Não, eu acho que uma coisa importante é isso. E o que a gente está tomando muito cuidado, o que a gente bateu muito forte com o síndico funcionários com mais de 60 anos ou grupo de risco, vamos tentar afastar. Aí não dá para afastar, mas vamos deixar aquele mais senhorzinho, que o prédio tem muito. A gente hoje administra em torno de 2.000 funcionários próprios dos nossos condomínios, 2.200, um pouquinho mais. Quando a gente olha, mais de 10% tem mais de 60 anos. Então, todo mundo que vive condomínio vê que é uma mão de obra mais idosa do que a média das outras profissões, né? Então, a gente tem muito. Então, pelo menos, não faz porquê a gente mandar aquele senhor vir todo dia ou ficar naquela área que cruza com todo mundo. Deixa ele, se ele não tiver jeito, deixa ele numa atividade que se expõe menos, né? Acho que é por aí. Mas fala aí, Ana, se tiver uma pergunta... Quais os exemplos que você tem sobre esses casos, né, enviados aos condomínios que você tem para dar para gente? Tá, então vamos lá. A gente mandou esse manual de contaminação que eu falei, esse manual de contaminação, um manual sobre a MP 928, que fala sobre colocar de férias mesmo sem o período aquisitivo, ou a 936, que é a suspensão ou redução do contrato de trabalho. Esse material todo está disponível tanto na página do Facebook, no LinkedIn e no Instagram da Stasi, qualquer um entrando lá, ou então no nosso próprio website, no blog. Tudo está lá disponível para qualquer um. A gente preparou esses 2 materiais, né, passando até agora. E a gente também fez um trabalho muito forte com eles de entender o que dá para economizar. E quando a gente chama de economizar, o governo ele não fez muitas coisas que dá para você não pagar, mas dá para você postergar o pagamento, né? Então, por enquanto, a gente já tem o FGTS e o INSS que não precisa ser recolhido esse mês. O condomínio pode recolher ele daqui a 3, 4 meses e parceladamente. Então, a gente fez um trabalho muito forte para ver condomínio. A gente recomenda fazer isso. Quem quer? E teve uma adesão muito forte, né? Então, esse trabalho, esse material explicando também esses adiamentos do governo foram importantes e muito eficientes, porque todo mundo quis, né? É verdade. Você acha que... Você falou muito da questão financeira. Acho que é o maior problema que vai vir ali a partir agora dos próximos meses, né? Maio e junho. Como é que as administradoras vão conseguir, a Stasi principalmente, vai conseguir ajudar os condomínios nesse momento? Esse é um ponto importante, né? A gente acha que esse problema vai acontecer forte mesmo em maio e junho. Em abril, nossos condomínios estão bem de dinheiro, a gente não teve grandes problemas, nada diferente do que já não tinha problema em março.
Então, a gente estava prevendo isso. A gente fez o que? A continuidade da falta de arrecadação que vai dar problema, né? Então, o que a gente fez nesse período? Eu acho que um negócio interessante é que eu até hoje eu fiquei assistindo muito essas lives de outras grandes empresas, os presidentes de grandes empresas, grandes mesmo, de grandes varejistas, de grandes indústrias, o que eles estão fazendo, né? E eu acho que eles sofreram muito mais do que as administradoras, até do que os condomínios, porque de repente fechou a porta, né? Abaixou a porta e não pode mais vender nada. Então a receita deles caiu de uma hora para outra. Então o que eu aprendi muito com eles é o seguinte: quem tem mais poder na cadeia, quem é mais forte, nesse momento é o responsável por ajudar as pontas mais fracas, né? Então, por exemplo, um exemplo excelente que eu vi da live do CEO da Renner. O que ele falou? A Renner é uma super varejista. Ele tem acesso a banco, a crédito, ele tem os melhores profissionais para ver o que o mundo está fazendo para tomar decisão. Ele estudou e ele fez linhas de financiamento e linhas de ajuda para todos os fornecedores. Porque ele fala, não adianta quem faz as peças de roupa para mim. Se todo mundo quebrar, como é que eu vou vender quando voltar, né? Então eles estão ajudando a cadeia. Eu acho que inspirado nisso foi o que a gente pensou e está levando para os nossos condomínios aqui na Estasa. A gente está olhando, a Estasa tem acesso aos bancos e os condomínios não tem tanto. É muito difícil um condomínio que consiga um crédito hoje, né? Então o que a gente fez? A gente está junto aos bancos, buscando com eles já antecipar linhas de crédito, coisas muito mais eficientes do que eu tenho oferecido hoje para repassar para os bancos, né? Então a gente já tem algumas coisas bem legais que a gente está pronto para oferecer para os bancos. Então a gente fala, síndico que está precisando de alguma coisa, procura o seu gerente, que ele já tem lá pré-aprovado alguma coisa para você, ou financiamento, ou uma ajuda, ou alguma coisa muito interessante quando tiver o aperto. Muitos não têm aperto ainda, mas fica tranquilo que mais um mês, se por acaso precisar, tomara que não precise, né? Mas se precisar, a gente já se estruturou com os 2, 3 bancos grandes que a gente trabalha e eles já abriram as portas para a gente pegar esse crédito e ajudar os condomínios a repassar para vocês diretamente via a Estasa como uma garantidora ou alguma coisa assim, né? Então isso já está feito, né? Isso é o que a gente buscou com os fornecedores. Mas fora isso, a gente olhou também a linha do governo. O que é o entendimento do governo? Que isso é uma crise que, como a gente tem as portas fechadas, ela vai bater muito forte enquanto o comércio estiver fechado e as pessoas meio proibidas de trabalhar, vamos falar assim, né? Então, mas quando voltar, também volta rápido. Essa é a aposta do governo. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar as despesas que dá para a gente empurrar para frente de abril e de maio e empurrar para junho, julho, agosto. Então, a Estasa pegou e olhou o que eu estou recebendo agora que eu cobro dos meus clientes que eu poderia empurrar para frente. Então, a gente já pegou, por exemplo, qualquer cliente que tinha reajuste nos meses de abril, maio e junho, a gente não vai cobrar nenhum reajuste agora em nenhum contrato e nem vou cobrar o reatrasado desses meses. Reajuste para a gente de julho em diante. Aí a gente tem algumas cobranças especiais que são anuais, que algumas obrigações fiscais que a gente tem que entregar para o condomínio e tem alguns custos para o condomínio nessas entregas fiscais. A gente não vai cobrar nada em abril e maio. Tudo vai ser empurrado para junho, julho, agosto, setembro e super parcelado. Ou seja, a gente está seguindo a orientação do governo de ajudar a cadeia agora nesses primeiros meses e parcelar para a cadeia para frente. É o que a gente acha que a gente mais pode fazer agora, né? Então é o que a gente está fazendo. E o que eu falo, o ponto da Estasa a gente gosta muito de ouvir o cliente. Então qualquer cliente que tem uma ideia, que tem uma necessidade, uma característica especial, fala com o seu gerente, manda um e-mail lá para a ouvidoria da Estasa, qualquer coisa que eu recebo tudo. Me passa que a gente o que dá para fazer, né? Perfeito. Eu até divulgar, aproveitar que você falou isso, o e-mail para contato, né, novosnegócios@estasa.com.br, que depois no final a gente lembra, caso alguém queira fazer alguma pergunta adicional que a gente não tenha comentado aqui. Falando sobre taxas, você conseguiu já com as instituições algum percentual, algum índice? Então vamos lá, a gente está brigando. Então, isso é um ponto interessante. Assim, todo mundo sabe que o condomínio não consegue grandes taxas, por quê? Porque quando que o banco dá mais condição financeira, assim, um empréstimo mais barato ou mais caro? Quando ele tem muita certeza que vai receber, ou quando ele tem uma garantia. Por que o empréstimo imobiliário é mais baixo? Porque
Porque se você não pagar, o banco pega o seu apartamento. Na verdade, o apartamento não fica nem no seu nome, né? Então, como os condomínios não têm um ativo, não têm uma garantia de recebimento, as taxas bancárias sempre foram exorbitantes, né? O que a gente pode falar é o seguinte, não está tudo fechado, mas a gente está conseguindo coisas em torno de 2% dos condomínios ou algumas coisas até melhores. Então, quem precisar no futuro, liga para o seu gerente, cobra lá dele, que a gente deve ter coisas bem interessantes nessa linha, nesse patamar aí de 2%. Tá ótimo. Você estava falando um pouco também, então anotei aqui algumas coisas para te perguntar enquanto você estava falando. Coisas diferentes, né? O que mais uma administradora pode fazer? Esse é um ponto que a gente se questiona muito. Eu lembro que, assim, eu até falo, eu trabalhei muito tempo em outros setores, né? Eu trabalhei como executivo em várias empresas, de outros setores, cheguei na Estado há 5 anos. E desde que eu chego aqui, eu procuro o que a gente pode fazer diferente para esse setor, que é um setor que existe há muito tempo e poucas coisas acontecem, né? Uhum. Então, eu acho que dessa vez a gente testou algumas coisas. A gente viu o que é a coisa mais importante agora. Fique em casa, não é? A gente não quer contaminação, quer que as pessoas fiquem em casa. Então, a gente começou a pensar, por que as pessoas, as que querem muito ficar em casa, o que elas vão fazer na rua ainda, né? Aí a gente viu, lógico, mas ainda tem que ir no supermercado. Os supermercados estão se mexendo bastante com os e-commerce dos próprios mercados e tal. Aí a gente viu o que a gente podia fazer. E assim, eu acho que um pouquinho de cada um sempre ajuda, né? A gente viu que tinha uma data que era a Páscoa, que aconteceu em abril. Então, a Páscoa, todo mundo que tem criança ou que tem um filho um pouco mais velho, compra aquele ovo para dar de presente. Como é que você vai fazer? Você vai ter que sair para comprar em muitas lojas fechadas, né? As boutiques de ovos estão fechadas, só está aberto nos supermercados, né? Então, a gente fez uma parceria, aí eu posso até falar o nome aqui, que não tem problema, com a Cacau Show. E a Cacau Show entregou para os nossos condôminos por preços especiais em casa, ovo de Páscoa de quem quis, né? Isso é uma ação que a gente conseguiu fazer. É pouca coisa, mas fizemos quase 200 pedidos para os nossos condomínios de ovos de Páscoa, entendeu? Então foi legal. A gente está preparando, acho que saiu hoje ou saiu ontem, não tenho certeza, uma ação nossa para o Dia das Mães. Então a gente fechou com o Boticário. Acho que o Boticário é o grande vendedor de presentes da mãe, né? E eles estão com as lojas fechadas, né? Eles não podem... Verdade. E eles estão com as lojas fechadas e eles não têm e-commerce. O e-commerce deles é muito fraco, porque eles são franquias. O modelo deles é franquia, né? Então a gente fechou uma parceria com eles, já saiu hoje. E para as pessoas poderem comprar o presente da sua mãe no Boticário através de um cupom Stasa também, que tem um desconto especial. E a gente soltou também essa semana. Esse é um problema muito interessante, que todo mundo deve ter tido. Eu estou em casa e estou vendo, né? Você chega em casa, você começa a usar mais... Aí você vê com aquela frigideira que tá meio antiga, né? Já podia trocar para não colar mais aquele ovo, né? Você começa a testar mais as coisas, você vê que tá dando problema, né? Então o pessoal, o elite, as pessoas começaram a gastar mais dinheiro em utilidades domésticas, por exemplo, do que o normal, né? Então a gente fechou uma parceria com as lojas Líder também, que são super fortes aqui no Rio, em utilidades domésticas, um pouco de roupa, de cama, mesa e banho também, coisa muito para casa, né? E a gente fechou com eles também, já saiu um cupom de desconto para todos os moradores de estado, com descontos, condições especiais, frete grátis, eles vão entregar tudo em casa. Então, é o pouco que a gente pode fazer, mas é o que a gente está pensando. Novamente, quem tem uma ideia, quer uma ajuda nossa, manda que a gente tenta viabilizar, né? A gente não fez mais porque a gente não teve outras ideias. Então, se puderem ajudar, a gente é super aberto a ouvir. A gente recebeu uma pergunta aqui sobre quanto tempo você acha que deve durar o isolamento? Você tem alguma estimativa? Então vamos lá, isolamento, assim, é totalmente a minha opinião, né? Então vamos lá, minha opinião, quando que vai abrir o comércio, quando não é? Sou uma pessoa, assim, eu acho que meus funcionários já conhecem, sou uma pessoa muito prática, muito cética. Eu acho que teve uma decisão de fechar que foi necessária, teve que se fechar o comércio até para você aprender. Agora, mandar abrir vai ser uma decisão muito difícil. Ninguém vai querer fazer essa decisão de vou abrir tudo de uma hora para outra, porque imagina se dá um super problema, né? Então, o que eu acho é que as coisas vão abrindo aos poucos e por muito mais pressão da necessidade e do que só da saúde. Porque você pensar 100% em saúde é ótimo. Sendo sincero, eu posso ficar em casa, nossa atividade permite, mas tem gente que não pode e a vida tem que andar, né? Então, eu acho que a gente vai aprender agora como conviver
com menos risco e as coisas vão abrindo aos poucos. Eu acho que para o meio de maio já vai ter bastante coisa aberta e para o começo de junho quase tudo operando aberto, mas de uma forma muito mais segura, ou seja, menos gente, menos aglomeração, mais álcool gel, mais coisas assim, né? Mas a minha estimativa é que no meio de maio começa a abrir e em junho tá quase tudo operando de uma forma controlada, né? Essa pergunta da Ana me traz uma outra ideia que hoje mesmo, para quem não sabe, a Ana Carolina, ela cuida da nossa área de síndico, de gestão. Então, ela cuida da ponta mesmo, dos condomínios, né? Aí eu cobrei dela, falei, Ana, a gente tem que começar a pensar como que a gente vai ensinar os nossos condomínios a reabrir. E eu tive isso novamente. Estava vendo uma apresentação de um presidente de uma grande rede de shopping e ele fez um super manual, super bem feito, falando como que os shoppings vão começar a reabrir, né? Então, assim, isso eu abro, cinema, não vou nem pensar em abrir agora, aí a área de alimentação eu abro assim, loja de roupa assim, outra loja assim. Ele tinha um plano com muito cuidado para você abrir. Lógico, o risco vai aumentar? Vai, mas tomando cuidado. Aí eu falei, Ana, a gente tem que pensar. Vamos criar um manual para orientar os síndicos para falar, olha só, vamos abrir. Aí eu nem sei, tá? Eu vou para contratar um especialista, foi a conclusão que a gente chegou. Mas tem assim, sauna, deixa essa sauna trancada aí, não abre essa sauna, tá? Parquinho, vamos ver, será que dá para abrir o parquinho com 2 crianças de cada vez, com álcool gel, alguma coisa assim? A gente vai pensar junto com os especialistas o que dá para a gente ir fazendo aos poucos, né? E abrindo as áreas comuns. Então, acho que isso é a nossa parte como administradora, né? É verdade. A gente já está estudando isso para a gente divulgar em breve, né? Até porque a gente já está preparado para quando voltar, a gente também voltar com segurança, inclusive a utilização das áreas comuns e dos espaços, né? Isso. Para a gente terminar, Luiz, o que você acha que ficou de aprendizado dessa crise, né? O que a gente vai levar de positivo para as nossas mudanças aí no futuro? Essa pergunta aí tem uma palavra agora que já estão usando, que é quando acabar a pandemia, que a gente vai voltar a uma nova normalidade, né? Tá todo mundo falando que é nova normalidade, ou seja, a gente vai descobrir que a gente pode fazer outras coisas diferentes, que a gente não acreditava de forma diferente, mas que funcionam, né? E que são muito melhores pra gente, né? Então, eu acho que isso vai ser. Então, a gente tem que aprender como administrador isso também. O que a gente já fez para se antecipar foi, a gente sabe que de agora em diante tem algumas coisas que vai dar para ser em home office. É verdade. Por que alguns profissionais que eu tenho que são trabalhar os 5 dias na casa? Porque ele pode ficar um dia em casa e nesse dia ele está mais perto dos filhos, mais perto da família, faz alguma coisa para ele e também funciona, né? Isso dá para fazer. Por exemplo, meu pessoa de TI que cuida da minha rede, porque ele está trabalhando 100% de casa e não acontece nada. Ele poderia estar 100% de casa o tempo todo, né? Então, a gente está começando a avaliar. Para fazer isso, a gente pegou uma pessoa que a gente já escolheu e vai liderar essa iniciativa e ela já está procurando tudo que a gente aprendeu da crise para a gente replicar, da pandemia, para a gente replicar de agora em diante, ser uma forma que a gente consiga ser mais eficiente ou ser melhor para os clientes ou para os colaboradores. Então, a gente está pensando isso. A gente definiu essa posição semana passada e a pessoa já vai começar a trabalhar agora no começo de maio nessas iniciativas. Eu acho que isso é um negócio que todo mundo vai fazer. Acho que vai ser a obrigação de todo mundo saindo dessa crise olhar o que eu aprendi, o que eu posso levar de diante. Né? É verdade. A gente recebeu aqui uma última pergunta sobre o atendimento presencial. O atendimento presencial só vai acontecer quando tiver meios seguros, que o governo de fato liberar. Qual a sua visão sobre a gente iniciar o atendimento presencial? Tá, então vamos lá. Essa questão aí, a gente está vivendo essa pandemia dia após dia. O que é isso? Eu não tenho nenhum ponto marcado falando assim, dia 1º de maio eu vou fazer isso. Eu não sei, a gente tem que ouvir e reagir rápido. O que a gente fala a gente não faz nenhum sentido, a gente tem um atendimento presencial enquanto não for seguro para os dois lados, tanto para o funcionário quanto para o cliente. Então isso é uma decisão nossa, a gente não vai abrir enquanto não tiver esse problema. Pode ser que a gente abra com os 2 de máscara, cheio de álcool gel, com acrílico no meio, como a gente está vendo por aí, pode ser que o modelo seja esse. Mas hoje a gente não está sofrendo. O que a gente fala a gente não escuta o síndico falando, eu quero ir na Stasi, preciso levar lá. As pessoas se adaptaram. Então a gente não está sofrendo com essa pressão também muito forte
do atendimento presencial, né? Isso é muito interessante. Mas se a gente tiver uma pressão muito forte, uma necessidade, a gente vai dar um jeito. Como eu falei, brincando, botar o acrílico, botar a obrigação da máscara, dá um jeito, a gente vai abrir. Mas quanto a gente está conseguindo sobreviver com risco zero, é melhor assim. Se não der mais, a gente vai botar um pouquinho de risco e vai abrir, né? Não tem jeito. E vai dar um jeito. Tá bom, Luiz, obrigada. Eu vou divulgar de novo o e-mail de comunicação da Stasa, que é o novosnegócios@stasa.com.br. Quem quiser fazer alguma outra pergunta, né, você já se colocou à disposição para responder. Então, a gente aguarda aí e qualquer necessidade, qualquer dúvida, a gente está disponível para resposta. Tá certo. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. E é isso mesmo que a Ana falou. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entra, manda um e-mail pra gente, manda de qualquer e-mail pra gente que a gente consegue responder rápido e tenta reagir para fazer o melhor para vocês, né? Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, Luiz. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.